Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Olá, hoje é dia de estreia do Prosa Diocesana, uma proposta de testemunhos, partilhas, de risadas, de encontros. Você, da sua casa e pelas redes sociais, é convidado a participar junto conosco, sempre aos domingos. É uma alegria hoje estar aqui, tendo como convidado o professor Itamar e a Socorro Souza. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui juntos. E também nesse domingo em que a igreja celebra os santos Pedro e Paulo, eu convido você para que juntos possamos escutar a palavra de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 16, nos versículos de 17 a 20. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros ainda Jeremias e algum dos profetas. E vós? E retomou Jesus: quem dizeis que eu sou? Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. E em seguida recomendou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Amém. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Só quem não amou, quem não chorou, quem se esqueceu que é um ser humano, quem não viveu, quem não sofreu, só quem já morreu e se esqueceu de deitar. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei.
Muito bem, que alegria estar aqui nesse domingo com o professor Itamar, a Socorro Souza e o Manuel também. Estamos hoje aqui para falar um pouco da TV Diocese. O professor Itamar, que fez parte no seu início, como foi pensado este grande espaço aqui, aquilo que a nossa igreja particular desejou naquele período, e a Socorro Souza, que teve também um período de gestão aqui, que foi a nossa primeira diretora como aquela que pensou na programação, naquilo que seriam umas perspectivas de uma grade que pudesse atender a família da Diocese de Rio Branco. Então, seja muito bem-vindo, professor Itamar, seja muito bem-vindo, Socorro Obrigado. Souza. Estamos aqui. Então, estávamos no ano de 1996 e havia uma certa cobrança no sentido de que a própria Diocese tivesse uma televisão. Os primeiros passos era a transmissão da missa aos domingos pela manhã através da TV Gazeta. Dom Moacir, numa das suas viagens à Itália, ele conseguiu um link para fazer a transmissão ao vivo, direto da catedral para a televisão. E foi a primeira, eu acho, o primeiro aparelho de link aqui do Acre. E depois Dom Moacir foi embora para Porto Velho e o link ficou lá na TV Gazeta, que é, de certa forma, propriedade da Diocese. Mas, enfim, para não ter confusão, ficou por lá. Então, em 96, sentindo essa necessidade de ter uma televisão, houve também uma proposta da TV Vida, a Rede Vida de televisão, que já estava instalada em muitos estados do Brasil, dioceses do Brasil, mais de 30. E também, então, surgiu a oportunidade do Acre, no Rio Branco, também ter, Diocese de Rio Branco, também ter sua televisão. Então, foram feitos os primeiros contatos, isso em 96, algumas reuniões, que eu participei das primeiras reuniões. Inclusive, a primeira reunião foi na minha casa, com a presença do Padre André, da Ronísio, Alagoano, Guione. Um grupo bom de pessoas. Um grupinho bom. Enfim, é aquela história. Quando a gente se mete em alguma coisa, a gente mete para fazer. E fazer bem feito. Por isso que surgiu a TV hoje completa. Próximo ano, já vai para 30 anos de existência. Olha só, então, ano que vem... Ou depois, porque, na verdade, ela começou as atividades para conseguir em 96, mas o funcionamento começou em 97. Muito bem. E essa área aqui que hoje funciona? Essa área foi uma doação da imobiliária IP para a Diocese de Rio Branco. Foi um presente. Através ali do Fred, do Frederico, seu José Eduardo. E o Eduardo, a família, né? Essa doação de 1 hectare, mais ou menos. E está aqui hoje, que estamos instalados aqui numa área que foi doação dessa família, dessa imobiliária, que a gente tem muita gratidão, porque eles conseguiram ver isso como um dom também, né? Isso mesmo. E a gente fica bem, né? E Socorro Souza, como foi para Socorro ser convidada para ser a primeira diretora da TV Diocese? O desafio, aquilo que na época Dom Joaquim queria e ele pensava. Pois é, eu acho que eu sou jornalista do governo, né, da assessoria de comunicação do governo, e naquela época o Dom Joaquim me viu para dois eventos anteriores a isso aqui. Ele me chamou para dirigir o JC 2000, onde a TV Vida trouxe para cá o seu link principal, e daqui nós transmitimos o JC 2000, que estava passando em todos os estados. Foi um dia de programação, nos instalamos no ginásio do SESC, e ali tinha artistas, padres, cantores, artista nacional, vieram todo mundo para cá. E nós dirigimos aquele evento com alguns parceiros, Dione e outros, né, professor, que estavam ali, e o JC 2000 aconteceu para a Diocese. Dom Joaquim gostou daquele momento, e aí, um pouco mais tarde, nós, pelo serviço ECC, né, que aí eu já estava engajada na igreja, a partir do serviço ECC,
um convite dos amigos, fizemos o encontro, e aí eu me virei católica de verdade, praticante. E aí, nesse momento, nós fizemos um evento em Rio Branco que foi um encontro nacional do ECC. E nesse encontro, Dom Joaquim nos chamou de novo. E nós fomos, e aí entramos em contato com a TV, Dom Joaquim pediu para a gente viabilizar isso. Como? Vamos, em termos de mídia, de comunicação, vamos atrás de quem pode nos ajudar. Quem podia nos ajudar? Dr. Felipe Dal, em Manaus. Fizemos uma carta ali em nome do Dom Joaquim. Legal. O Dr. Felipe Dal nos atendeu. E nós fizemos um evento na Diocese de Rio Branco que foi transmitido para 27 países pela Amazon Site. Amazon Site. E a TV Acre a nível local. E as outras televisões nós puxamos tudo. Então aquele evento foi muito grande, a diocese apareceu assim muito com aquele evento. Passado um tempo, lá vem Dom Joaquim me chamar de novo, para que eu viesse aqui ajudar na comunicação da TV Diocese a partir da TV Vida. O que a gente poderia fazer? O que está se fazendo hoje, retomando a diocese em termos de divulgação. E nós fizemos, ali nós viemos para cá em 2002 e fiquei até 2005, quando outros projetos apareceram na vida da jornalista, familiar e e aí eu tive que deixar, até porque nós também estávamos com a estrutura muito rudimentar, não tínhamos como mais fazer as transmissões. Mas aqui fizemos um trabalho naquela época, né? Foi um trabalho com alguns parceiros, né? A gente saiu a procurar alguns parceiros. Estruturamos um pouco aqui a TV, mas chegou um momento que a diocese não tinha como bancar e nós tínhamos poucos recursos e precisávamos trocar o estilo de transmissão. Correto. Né? Da TV Vida para a TV Nazaré. E aí, nesse período, eu fui e já saí da ponte, como a gente diz, na igreja, a gente fica um período passando a ponte. Quando passa, vem outro ocupando o lugar da gente. E hoje estão vocês aqui, ocupando nossos lugares. Muito bem. Professor Itamar, eu creio que deve ter sido um desafio imenso pensar, planejar, e creio que um grupo de pessoas se mobilizaram também com o senhor nesse período para ir em Brasília e outros lugares, para como que deveria ser esse grande sonho da TV Diocese, e que período, qual era o tempo necessário para que ela pudesse ser instalada aqui. Sim, nós tínhamos uma pessoa muito assim importante conosco, que era o jornalista Chico Araújo. Ele trabalhava num dos jornais locais, eu não lembro se era o jornal Rio Branco, se era a Gazeta, não estou lembrado, mas era muito articulado. Rio Branco. Hoje ele mora em Brasília. Uma pessoa muito querida. E ele se dispôs, junto à diocese, nessa primeira reunião que nós tivemos lá em casa, ele disse: olha, eu posso me dispor a ir a São Paulo, fazer contato com a Rede Vida. E a sede da Rede Vida fica no interior de São Paulo. É de uma família que ele colocou essa rede à disposição da Igreja Católica. Mas quem bancou ou investiu é uma família. Hoje eu não sei exatamente como está hoje, mas enfim, ele foi, o escritório estava na Paulista, ele foi lá, passou uns 2 ou 3 dias em São Paulo, fazendo contato com eles, o que precisava fazer, o que precisa fazer para trazer, montar a TV na Diocese de Rio Branco. Aí ele veio com umas listas dava não sei quantos R$1.000, compra de equipamentos e assim por diante. Eu não tenho aqui os relatórios, mas enfim. Aí, para conseguir esses equipamentos, precisava money. De onde? Então fizemos o lançamento, foi em 96, na praça que fica em frente à Polícia Militar. Olha só. Uma grande celebração, uma grande missa, trazendo as lideranças de todas as paróquias da diocese. Foi um encontro maravilhoso, onde o Dom Moacir, encantado, né, encantou a todos, e nós abraçamos essa causa. Aí começamos a fazer bingos, fazer rifas, fizemos um grande bingo no Horto Florestal, e lotou aquilo também. Então deu para a gente arrecadar o dinheirinho para começar as nossas atividades. E, olha, 96 foi a campanha.
Em 97 começou o funcionamento da TV. Havia sempre uma discussão se podíamos ter programas próprios ou não. Era uma discussão da época. Não, porque é Dentel, né? Dentel. Não permite, ou permite, essas coisas todas. Sempre foi. Mas a gente conseguia sempre fazer, e alguns programas, o Padre Máximo e outros, conseguiram sempre dar uma... Tinha a transmissão da missa. Então, são os primeiros programas, né? E, entrando nesse detalhe, como que a Socorro pensou as primeiras grades de uma programação? Com um jornal, talvez, os programas que já vinham nessa proposta que o professor Itamar disse. Como que a Socorro foi pensando para organizar tudo isso? Primeiro que nós chegamos aqui, a gente tinha que achar brechas na programação nacional. E dentro dessas brechas nós adaptávamos a nossa programação local, né? E aí nós colocamos como meta, primeiro, nós tínhamos a Voz do Bispo. Ele fazia um programa diário, era gravado aqui, nós fazíamos um programa diário levando a palavra. E aí depois da programação do Bispo, isso era diário, né? Aí nós fizemos alguns programas, convidávamos alguns padres para vir fazer uma oração, às vezes no intervalo do Bispo, e fomos trazendo a diocese para dentro da televisão. Usar esse espaço que essa equipe anterior, que o Itamar falou, você vê que nós estamos falando aqui de 2 bispos, Dom Moacir E Dom Joaquim. Que seguiu, e chega Dom Joaquim, já é na fase do vamos agir, vamos trabalhar essa emissora que é católica. E aí nós fizemos um programa, um jornal local, da Diocese de Rio Branco. Esse jornal chamava Olhando para Frente, e nós tínhamos uma equipe aqui de 6 pessoas, treinamos esse pessoal para ir para a rua atrás de notícia, então era cunho religioso social. O que tinha de social no governo, na prefeitura, a gente ia lá e trabalhava essas matérias. E trazíamos sempre as festas católicas, os arraiais, todas as festas, tudo. E esse dava um programa de 30 minutos em 3 blocos. E fizemos esse jornal durante 4 anos. Ele foi ao ar. 4 anos? 4 anos. Chamava Olhando para Frente. Tínhamos como parceiros aqui umas pessoas que vieram fazendo... seriam âncoras, né? A gente trabalhava editava o programa todinho no decorrer da semana e eles apresentavam domingo. Nós tivemos uma jovem da TV da Catedral, que eu acho que era Érico o nome dela, me foge, que é filha de um casal. Isso, eles estão... Então, ela foi a minha primeira apresentadora. A menina se posicionou, treinei essa menina. A esposa do ela Marcos? Foi. Do Marcos, exatamente. Isso, a Érica. Então, Érica ela Torres. veio, ela foi muito bom. E depois, a minha filha, que era universitária, hoje é procuradora de Estado, Neyarla Pereira, e aí ela veio também, fez por 1 ano. Tivemos a doutora Mirna, que era uma advogada que também ajudou muito na Diocese de Rio Branco. Ela também esteve como apresentadora do programa aqui. E Rubenício Leitão também esteve conosco. E nesse período nós tivemos os apresentadores e nós fazíamos aqui com muita garra. Íamos para a rua, fazia edição difícil aqui, mas conseguíamos. O problema é que às vezes na hora que a gente ia colocar o jornal do ar, o nosso transmissor parava. Aí vamos esperar um técnico que vem de São Paulo, Itamar, para consertar aquele coisa. Então ele foi lutando, sem muita vida, mas fomos fazendo a programação. Aí já chamamos o Zé Martins também para fazer um programa, e aí fizemos, botamos a igreja ativa, mostrando o que acontecia, porque essa igreja é grande, essa igreja é imensa, tem um trabalho social imenso, e ninguém conhece isso. Então, naquela época, nós mostrávamos o trabalho social desse povo todo. E a gente ia lá e fazia, e esse jornal foi para o ar. Muito tempo. Foram uns 4 anos colocando o Olhando para Frente no ar. Tínhamos muito apoio das outras emissoras irmãs. Elas nos ajudavam fazendo VTs. Eu pedia, não tinha jeito de... Era tudo gratuito. Mas a gente ia lá e conversava e pedíamos. Eu participava de uma reunião de diretores e eu dizia assim, eu preciso de vocês. Mas não pode, vocês são nosso concorrente. A nossa audiência é pequena, mas a gente quer aumentar para discutir. E eles colocavam à nossa disposição os seus recursos, que eram maior que o nosso.
E nós tocamos esse programa no período. Que bonito. Dentro de Farol. Eu digo nesse sentido das atividades da Diocese, eu queria fazer uma menção aqui ao programa Somos Todos Irmãos, que é levado ao ar pela Rádio Difusora Acreana. Ele começou em 1973, conosco também. Era eu, a irmã Alice, diretora do Colégio São José, e Dom Moacir. E nós fazíamos com notícias da Igreja do Brasil e do mundo. Dom Moacir abria o programa, o texto com uma reflexão, e depois nós comentávamos sobre as comunidades, tudo que acontecia, o início das SEBs. Então, o que acontecia nas várias os monitores, várias comunidades. Então, foi um momento muito efervescente. Muito rico para a nossa igreja. Difícil também, porque ainda vivíamos um pouco no clima da 73, ainda de questões militares, aí, né, dos controles, SNI, essas coisas. Mas, e o programa existe até hoje. Que está levando ao ar é agora, né? Um pouquinho mais para frente, já a história que eu conto, é o conto do conto. Que o Dom que caiu no avião, como é o nome dele? Dom Giocondo. Dom Giocondo também já fazia uma espécie de programa de rádio. Ele já fazia naquela época. Ave Maria, né? Ave Maria. Olha ele isso. fazia aquele programa e daí aí foi aprimorando até chegar o Nós Irmãos, que era aquele programa de rádio, de jornalzinho que a igreja fazia. Então, isso aqui é o conto do conto. Eu acho que você lembra que tinha umas pessoas muito... E nós trouxemos esse aqui para cima, esse espaço hospedou o jornal no rádio, também aqui em cima. Foi um período muito bonito. Que bom. Olha só, nós temos vários assuntos. Então vamos agora para o nosso intervalo e já voltamos com o nosso segundo bloco. Não saia daí. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Só quem não amou, quem não chorou, quem se esqueceu que é um ser humano, quem não viveu, quem não sofreu, só quem já morreu e se esqueceu de deitar. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Muito bem, estamos voltando para o nosso segundo bloco, um presente para a Diocese de Rio Branco hoje. Falarmos um pouco sobre esse instrumento que é a TV Diocese. Então, o professor Itamar e a Socorro Souza já trouxeram aqui para a gente um pouco de como foi esses desafios no seu
início. E eu queria agora falar com vocês de algumas pessoas, fazer algumas perguntas de algumas pessoas que tiveram alguma importância e já não estão mais conosco, né? O padre André Ficarelli. Qual a importância desse homem para essa TV? E não só para a TV. O padre André foi o que construiu o Colégio Meta, o Instituto Nossa Senhora das Dores na época, depois veio ser o Colégio Meta, né? Hoje é o Museu dos Povos Acreanos. Ele construiu o Colégio São José, ele construiu a Catedral e a nossa televisão também. Tem até um prédio público, tem aquele que ele era uma espécie de engenheiro prático, né? Prático. Aquele prédio que tem ali na Santa cabeceira da Juliana ponte, tem participação dele, Colônia Souza Araújo tem participação dele. Eu digo, são coisas assim, práticas, que deram uma importância e significado muito grande para a vida do povo acreano. Um dia teve um professor da universidade, veio até a minha sala, eu fui diretor do Colégio Meta durante 35 anos, e ele veio me trazer um livro que ele escreveu sobre história do Acre. Queria, de certa forma, que eu adotasse esse livro junto aos alunos. Eu olhei o livro todo e ele diz assim, rapaz, eu disse, o livro é muito bom, só que está faltando um capítulo. Você não escreveu nada sobre a presença da igreja na história do Acre. Ele ficou assim, meio pensativo. 2 anos depois ele voltou, professor, está aqui. Um capítulo sobre a presença e a importância política e religiosa da igreja no Estado, na formação do Estado do Acre. Então tem uma importância sim. E hoje, se estamos aqui, também temos a nossa importância na formação das pessoas, no crescimento espiritual, no crescimento como cidadãos, como pessoas. Então a gente tem que reconhecer a importância da igreja, né? Eu falo da Igreja Católica que nós participamos há muitos anos. Eu estou aqui no Acre desde... Eu vim em 73, fiz um noviciado aqui. Eu era seminarista, voltei para São Paulo para concluir meus estudos de filosofia e estava já no primeiro ano de teologia, aí eu saí. E Dom Moacir, anos depois, me convida para vir para o Acre. Assumimos o Colégio Nossa Senhora das Dores, que é o Colégio Meta, e sempre estive presente naqueles momentos fortes da nossa diocese, aquelas romarias. Uma voz marcante na Sexta-feira da Paixão. Sexta-feira da Paixão. Interessante sobre a Sexta-feira da Paixão. Estava no mercadinho lá no São Francisco, pagando caixa. Aí um cara do lado assim, o senhor é aquele cara da procissão? Eu disse, sou, diz assim, mas por que? Não, a voz. A voz. Então é isso, né? A gente ficou assim, por muitos anos, né? Eu acho 30 e poucos anos de fazendo sempre essa Sexta-feira Santa da Paixão. Já é um marco, né? Não, eu faço com muito carinho e feliz. E, Socorro, nós tivemos aqui o Padre Máximo, o Miranda, Diácono Miranda, e outras pessoas talvez venham nesse período também que foi pensado uma grade de programação, talvez um desafio naquele instante, né? Mas eu lembro que quando eu cheguei aqui na TV em 2004, né? O Padre Máximo e o Miranda tinham um programa também que atingia um público muito grande, né? E o Francisco também fez um programa aqui. Nos fala um pouco desse período aí, como foi pensado essa programação com eles. Na realidade, quando eu cheguei aqui, eles já tinham aquela participação. Já estava. Padre Máximo, mas o Miranda já vinham aqui, era um programa ligado à renovação, eles faziam um programa de coisa. E aí a gente foi incrementando outros tipos de divulgação da TV. E esses programas, eles se mantiveram. Era o do Miranda, com o Padre Máximo, a Palavra do Bispo. Então, esses programas a gente mantinha e abrimos o leque para o jornal diário, o jornal semanal, que era esse. Então, essas pessoas todas foram muito importantes. Francisco foi um grande trabalhador também, um grande operário nessa diocese de Rio Branco. Nossa. Então, são pessoas assim que chegaram, arregaçaram as mangas, tudo na gratuidade para Cristo, e isso foi crescendo, a igreja foi crescendo em cima disso. A comunicação da igreja, ela é um pouco falha, porque a gente não pode seguir a comunicação civil, mas
o que nós temos de material para fazer uma boa divulgação da palavra de Deus através da comunicação é muito grande. Recentemente, eu fazendo o curso de teologia na TV Vida, na FADIZ, né? Eu fiz, a minha monografia foi a comunicação de Cristo de Jerusalém à Amazônia. E cheguei no Acre. Então, esse foi o meu... Então, eu vim na minha monografia pelas margens do rio. Subi e só encontrei pelos barrancos, para a minha monografia e para contar essa história, a Igreja Católica. Então, ela fez essa comunicação. Ela não teve dificuldade de andar em ramais, em rios. Ela veio trazendo a comunicação de Cristo por esses barrancos. Até atracar em Sena Madureira, dali de Sena Madureira eu cheguei no Acre e ali eu fiquei. Mas se o professor de Itamar for seguir essa história, algum dia vai ter muita coisa a contar. Então, nós vimos passando por Padre Paulino, gente, que era aquela comunicação de rios. É impressionante. Então, há uma gama de pessoas que se dedicaram a isso. É claro que nós tínhamos condições rudimentares para trabalhar em termos de comunicação social. Era voluntariado, né? Tudo voluntariado. Tudo que nós fizemos nessa igreja, até hoje, levar a Diocese de Rio Branco para 27 países, voluntariado. Ou gratuidade. Gratuidade. Nós trouxemos o chefe da TV Amazônia, Dr. Felipe Dal, gratuito aqui para fazer uma programação na TV. Ele tinha um carinho muito grande pela nossa diocese. Muito grande. Dom Moacir, ele é amicíssimo de Dom Moacir. E, então, isso também ajudou muito também o nosso trabalho. E vem de uma base, porque a TV, a TV primeira aqui foi a TV Acre. A TV Acre, para transmitir o programa da Rede Globo de televisão, ela precisava de colocar a sua antena no ponto mais alto da cidade. E ela foi para onde? Na Torre da Diocese. Lá na Cúria. E lá, na Cúria da Diocese. Era lá, ficou instalada ali uns 2 ou 3 anos. Ali. Então, essa parceria público-privado com a igreja existiu. E nós chegarmos lá com o nosso pirizinho na mão e dizendo, eu preciso de ajuda. Pode ser? E foram abertas algumas portas para a gente. Né? Então, se a gente for falar, Pedro, de pessoas, nós vamos esquecer de alguém, sim. Mas teve muita gente. Essa fase inicial do professor Itamar, com esse grupo, porque somava muita gente ali. Então, quando eu cheguei aqui, essa estrutura estava pronta. Então, eu fui só para a área de ação, da comunicação em ação, dentro da diocese. Então, todos esses que vieram primeiro, o Zé Martins também foi uma pessoa importante nesse processo, já agora mais para frente. Junto com a Lúcia, né? Junto com a Lúcia. Esse casal nós resgatamos no ICC. Nós fizemos um evento com eles, subindo com um seringueiro as barrancas do Rio Acre, e mostramos para o Brasil aquilo, eles ficaram famosíssimos, depois eles vieram para a televisão. Porque foi muito bom. Então, a igreja é precursora disso tudo. Ela está quietinha por trás. Sabe, a igreja é tocada por Maria. Maria, ela aparece na frente, ela está por trás das câmeras. E ela vai tocando. E a igreja foi seguindo, dentro da comunicação também. Acredito que precisa mais gente chegar. Agora, né, Itamar? Vim, vocês que estão chegando agora, segura com força essa TV, porque ela nasceu de um projeto de amor. Isso mesmo. Quero também, assim, até agradecer ao André, ao padre Misael, que são as pessoas que estão juntamente com o Bruno e o Alexandre, nos ajudando nesse momento, né, dessa nova proposta de uma programação nova para a TV Diocese. Nossa gratidão. Eu fico feliz, né, porque pessoas. Não é uma coisa que nasceu para morrer, né, nasceu para viver. Então eu tenho que continuar. Eu sei que com dificuldades sempre vamos ter, mas que ela possa superar e cumprir com a sua missão de evangelizar. Né? Isso mesmo. Eu vi, não sei, algum lugar, lá no início, né, do portão, evangelizar, né? Bonito. E eu queria fazer uma pergunta aqui agora para o professor Itamar, para Socorro Souza. Professor Itamar, qual a importância do Dom Moacir na sua vida e na vida da sua família? Eu fui, eu entrei no seminário com 11 anos de idade. Quando eu tinha, eu acho que 13 anos, apareceu o Dom Moacir na minha vida. Ele era reitor do seminário onde eu estudei, lá em Turvo, Santa Catarina.
Aí eu fiquei dentro da congregação, não cheguei a ser padre, faltavam 3 anos para ser padre. Eu fiquei 13 anos. E um dia saí, junto com mais alguns companheiros, e fui tocar minha vida como professor de uma escola lá em São Paulo. Eu morava em São Paulo. E Dom Moacir, um dia, numa das suas viagens para o sul, ele telefonou, ele disse: Itamar, eu quero falar contigo. Aí foi conversar comigo: olha, eu sei que você saiu da congregação, mas eu tenho espaço para você na Diocese do Rio Branco. Vem comigo, vem trabalhar aqui no Acre, lá para o Acre. E eu digo: a Dom Moacir, agora no momento, difícil. Então eu recusei o primeiro momento. Isso foi em 76. Eu saí da congregação em 75, 76. Em 78 ele pediu para o Silvio Besbirolo, que é professor ou aposentado da UFAC, escreva uma carta para o Itamar e para os amigos dele, se eles não querem vir para cá para cuidar de um colégio. Porque nós temos um colégio que está terminando o contrato e precisa de uma equipe nova para tocar esse colégio. Aí mandou uma carta para lá, eu disse: vamos tentar. Então eu vim em julho de 78, eu vim para cá, passei 15 dias, vi que era viável e larguei meu trabalho em São Paulo, larguei minha namorada que eu tinha em São Paulo, enfim, viemos para cá em setembro de 78. Fizemos todos os trâmites, dando baixa do Instituto Nossa Senhora das Dores e criamos o Colégio Beta. Então começou ali em 79. Mas eu nunca me desliguei das atividades da igreja. Eu estive muito envolvido. Em 73, nós começamos o programa, como falei agora há pouco, o programa Somos Todos Irmãos, que existe até hoje, completou 50 anos do ano passado de existência. Então eu digo, é uma força viva de comunicação da nossa igreja. Nesse programa, eu lembro bem que ele era um elo importantíssimo. O padre Paulino fazia suas desobrigas no interior, lá de Sena Madureira e toda a região, e ele precisava avisar aos ribeirinhos: olha, eu estou chegando no dia tal, me espere na colocação, e assim por diante. E nós éramos a voz aqui, através do nosso programa. Então o pessoal ouvia o nosso programa. Já esperava o padre Paulino nessas colocações, nesse N lugar. Então a importância da comunicação aqui eu falo. E nós também, eu digo, se estamos aqui hoje, que não podemos morrer. Temos que tocar para frente, nós temos nossas dificuldades, nossos limites, mas enfim, feito de coração. Muito bem. Muito bem. Socorro, qual a importância do Dom Joaquim na sua vida e na sua família? É muito grande. Esses dois homens foram, Dom Moacir, Dom Joaquim, foram pessoas muito importantes na nossa vida, da nossa família. E eu não sei porquê, e sabendo já porquê, porque quando ele chegou aqui em Rio Branco, me colocaram de responsabilidade de estar com aquele padre que estava chegando para ser bispo da Diocese de Rio Branco. E ali eu fiquei em contato com ele. E depois ele me usou um pouco, e eu também, né, para divulgar um pouco o Acre, para que ele tornasse conhecido esse Estado, a sua política, os entrelinhas das coisas, para que ele pudesse conhecer um pouco mais. Entender. Né? E eu fui várias vezes conversar com ele sobre isso, e aí foi quando eu conheci. Dom Joaquim foi muito importante na nossa vida, e é muito importante. Dom Moacir, ele plantou na gente a semente. Ele me chamava de menina malcriada, porque quando eu estava no governo, na época das alagações, aquela toda, eu era o que subia as escadarias lá do Dom para pedir igrejas para a gente colocar os alagados. E ele dizia: essa eu posso, essa eu não posso. Mas o senhor é um bispo, o senhor tem que dar as igrejas para a gente botar o povo que está nos alagados. Você depois vai me dar uma outra igreja? Então, aí ele dizia: você é malcriada. Eu dizia: não sou malcriada. Eu estou conversando com um administrador de igreja. Era meio malcriada com ele. Então, sempre que ele me via, o Dom Moacir dizia assim: você é malcriada. Eu gostava muito dele, porque sei lá, tinha até aquela intimidade. Aquela relação. Dom Joaquim chegou nesse período de substituir Dom Moacir. Foi difícil no convívio de todo mundo, da mente, mas ele foi se adequando àquilo ali.
E eu contribuí um pouco com ele, quanto que ele preencheu muito as nossas vidas. Então, quando ele me chamava para uma missão, eu saía juntando os amigos e nós íamos lá e fazíamos aquilo que ele queria. Até hoje, né? Eu acho que eu deveria fazer muito mais, mas no momento eu me retirei um pouco, estou mais ligada na família, estou mais chegando junto dos filhos e netos, porque o professor Itamar sabe disso. A nossa primeira missão é a família. E depois da família, a gente vem para a igreja. Tem hora que a gente muda coisa. Usa primeiro a igreja para depois vir a família, né, Itamar? E ele estava sempre dizendo para a gente, tem cuidado, cuida da família. E eu lembro de uma fala, num dos primeiros encontros de Dom Joaquim, foi lá no sítio de amigos, lá na estrada da BR-364, e ele diz, olha, vocês estão aqui, mas primeiro lugar é a família. Não esqueça da família. Se a igreja é importante, tudo é importante, mas a família é em primeiro. Aquilo marcou muito para mim também. Quando eu chegava... Eu queria fazer um adendo aqui ao que a Socorro falou. E um dia eu acho que vocês têm que trazer o Dom Joaquim para cá. Não para falar sobre... que falar sobre as suas obras. Ele tem mais de 10 livros escritos sobre a história da igreja do Acre. Isso eu acho que ele tem curiosidades, coisas assim interessantíssimas e que merece um programa, ou dois até, de coisas assim. Vale como sugestão para vocês aí. Tá? Uma boa dica, a gente vai estar vendo isso, né, André? Ele se dedicou muito a contar essa história, nos livros dele sempre, né, gente, às vezes ele me pede uma coisa ou outra, um artigozinho para ajudar ele, eu faço, mas é claro que depois ele amplia, que é impressionante como ele conhece essa história. Dom Joaquim conhece essa história do Acre, porque ele pesquisa, ele busca, alguém sabe alguma coisa, ele vai lá e conversa, e ele é um grande pesquisador, ele é um grande bispo, ele é um líder religioso muito forte na nossa igreja. Ele está sempre presente conosco. Ele está do jeito que a gente precisa dele, ele precisa da gente. Então vamos estender a mão para ele, se ele está precisando dessa área de comunicação, que ele é um grande comunicador. Dom Joaquim é um grande comunicador. E se ele está precisando da gente, vamos lá. Nossa contribuição é pequena, mas pode somar nesse mercado. Quando nós pensamos nesse programa aqui, ele deu umas dicas, né? Por exemplo, nós estamos aqui falando, mas algumas imagens estão passando aí também para que as pessoas possam ver aquilo que a gente está contando da história. Nosso abraço ao nosso bispo Dom Joaquim e oração também a ele. Amém? Muito bem, vamos para os nossos intervalos e já voltamos com o nosso terceiro bloco. Não saia daí. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Só quem não amou, quem não chorou, quem se esqueceu que é um ser humano, quem não viveu, quem não sofreu, só quem já morreu e se esqueceu de deitar. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei.
amor, acender a chama que se apagou, vem inflamar os corações com línguas de fogo, vem espírito de amor, vem criar o que o mundo destruiu, reavivar os meus primeiro amor. Estamos voltando ao nosso terceiro bloco deste programa, que conta hoje a história, um pouco da história da Diocese de Rio Branco. Queria agradecer ao Manuel, que é membro da Comunidade Presença, que estará comigo aqui sempre aos domingos, né, nas entrevistas que teremos com várias pessoas que passarão por aqui. Queria agradecer também ao professor Itamar, que trouxe um pouco desse documentário para a gente aqui do jornal, que conta um pouco dessa história, né? E isso representa muito para cada um de nós. Nesse terceiro bloco, a gente já conversou muito sobre a Diocese, a TV. Queria falar um pouco agora sobre aquilo que, como missão, tanto Itamar como a Socorro, desenvolvem também nas paróquias, né? O professor Itamar é da paróquia Santa Inês, esposo da Fátima. Isso. Então, inicialmente, os primeiros tempos que estava no Acre, eu era comentarista da missa da catedral. 6 horas da manhã, Dom Moacir estava lá celebrando, era transmitida essa missa pela Rádio Difusora Acreana. Mais tarde ela começou também a ser transmitida pela TV Gazeta. E eu estava sempre presente. Depois casei, vim morar no Bosque, a minha paróquia do ladinho da minha casa, praticamente, né? Dá para ir a pé. Dá para ir a pé, tão longe, né? Então hoje nós estamos na equipe de eventos da paróquia e algumas outras atividades sempre, né? Então, minha vida lá, da Fátima também participa e tivemos um envolvimento muito forte no ECC. E junto com a Socorro, com a Dione, com a Jesus, com várias outras lideranças, né? E andamos praticamente pela diocese toda fazendo esse trabalho de formação de novas lideranças do ECC. Na paróquia Santa Inês, o ECC deu uma pequena caída, mas agora está com vigor, está com uma animação. Nós vamos ter novamente o ECC da paróquia Santa Inês, graças ao padre Jorge, que está aí empolgadíssimo, e acho que nós vamos ter uns 40 casais, penso eu, para fazer esse encontro dos casais. Que benção. Eu fico muito feliz porque o ECC na vida da igreja, ele é um renovar, é um fortalecer, é lideranças novas, é vida nova, é um cheiro novo dentro da igreja. Isso importa muito, porque senão sempre fica as mesmas pessoas cansativas e tal, né? Então a gente tem que renovar. Isso eu dou muita força, muito valor. Então eu digo hoje minha atividade assim na igreja é um pouco isso, junto com a equipe sempre. Eu nunca faço só. Tem uma equipe boa, né? De empolgado. Ninguém é obrigado a nada. Eu sempre digo na liberdade, no voluntariado, como é esse trabalho da TI. Como você deve estar aqui também no voluntariado. No voluntariado. A igreja é assim. Não tem aqui dessa história, eu vou trabalhar, quanto é que vocês vão me pagar? Não existe isso. Conosco é no voluntariado mesmo, né? Talvez um ou outro funcionário para manter algumas coisas, sim, é necessário. Mas eu lembro que nas dificuldades aqui da TV Diocese, a certo momento, a gente estava num sistema analógico e precisava passar para o digital, porque isso era nacional. E aí vamos para a campanha. Surgiu então o grupo Conte Comigo, sob a liderança do Martins e da Lúcia. Lúcia, aí com representantes de todas as paróquias da capital. Aí nós fazemos encontros assim, quase que digo, semanal não, mas mensais assim, e organizávamos arraiais, algumas outras atividades, para poder comprar os equipamentos novos aqui para a TV. Então saímos da era analógica e viemos para a digital, que hoje está funcionando. Eu não sei se tem alguma novidade mais aí pela frente, né? Diz que tem coisa chegando, mas enfim, a gente precisa estar sempre presente e atualizado. E a gente participa. Amém. Socorro, e você frequenta
a paróquia São Sebastião. Quantos anos de paróquia já? Eita, vamos contar aí com uns 30 e poucos anos do ECC, porque era assim, eu era a misseira da catedral. Sabe o que é aquele católico misseiro? Catedral sempre foi a grande mãe, né? Era misseira da catedral, levava as crianças lá, e daí, quando me convidaram para fazer o ECC, na peneira de Cristo, ele colocou ali um monte de pedrinhas, aí ele tirou uma e começou a lapidar. E lapidou a minha pedrinha e a de todos aqueles que fizeram o encontro de casais. E nós alavancamos essa igreja com o nosso serviço, que o ECC é um serviço para a igreja. E aí tem muitas pessoas, né? Em cada paróquia tem aquelas que ficaram ali cuidando. Estamos ali na Santa Inês, com a Dione, eu estou na São Sebastião, somos Forte Jesus e a Jesus Carvalho e eu na São Sebastião. Então nós estamos ali e eu me identifiquei com a parte da liturgia. A comunicação da igreja também fiz ali na São Sebastião, um jornalzinho do nosso jornal da igreja. Fiz 25 anos aquele jornalzinho. O Padre Raimundo foi muito incentivador e eu fazia aquele jornal, né? E ele saía toda semana. E ali eu fazia aquele jornal, me dediquei à liturgia. Estou até hoje. Agora a gente já está com um pezinho ali na catedral, ajudando o Padre Mateus na equipe diocesana de liturgia, com um grupo maior. Encontros que tem nos eventos, somos né? nós que estamos já junto com eles. Esse mês, restinho de mês, eu estou saindo um pouco, me afastando aí por 2 meses, missão de vó, mas nós estamos ali colaborando com eles também na catedral, na área da liturgia. E a São Sebastião é uma paixão. Não saio dali, não. Pertinho de casa também, né? Então não dá para ir a pé, mas é mais próximo de casa. Que surgiu da paróquia Santa Inês, né? Sim. Santa Inês. Na São Sebastião, eu trabalhei em alguns projetos, fizemos um Alto de São Sebastião, que ficou 15 anos sendo uma peça teatral da vida do nosso santo, e ali a gente fazia todo ano na festa de São Sebastião. Levamos para Chapuri, para Epitácio-Holândia. Então, o que a gente podia entrar na área de comunicação ali, a gente ia entrando. Concordo com o Itamar, nunca sozinhos. Porque, olha, o meu cara metade, o Chico Ney, ele me ajuda, é tão barulhento que não fala nada, mas do meu lado fala tudo. E a gente, ele sempre me ajuda ali naquelas ações. Sempre presente. E aí muda padre, sai o padre, ele bateu aqui no meu ombro, Padre Jorge, foi um grande padre na nossa igreja. Mas nós também tivemos o Raimundo, que era silencioso, mas fazia um trabalho lindo. E depois entramos com a Suri, e a Suri foi na época do ECC, ele bateu uma vez no meu ombro e disse, você está ferrada. Depois que faz o ECC, fica ferrado. E agora, Padre Jorge esteve conosco recente, ainda está aquela saudade daquele padre ali, e Padre Arcanjo, que está chegando agora conosco também. A gente vai trabalhando com ele da forma dele e vamos com certeza. Porque a igreja vai caminhando é isso. Como igreja, né? É um que sai da ponte e o outro entra, né? Exatamente. Então, eu gosto muito da São Sebastião. Queria fazer agora umas perguntas bem rapidinhas assim. Professor Itamar, um fato engraçado que aconteceu nesse período de TV, diocese, que o senhor lembra, assim? Um fato que aconteceu, algo inesperado, que... Tipo, aqui eu sei que tinha um trajeto bem difícil, né? Há anos atrás, né? A estrada, às vezes, não sei se alguém ficou atolado. Aqui, por exemplo, esse espaço que está aqui atrás, a gente vinha com o terçado, ajudar a limpar, todo um voluntariado para limpar, não se pagava ninguém não para... Então, fizemos nossos arraiais, era matagal que tinha aqui atrás, matagal assim inteiro, né? Meio abandonado. Ou seja, muita gente teve calo na mão, então, pegando na enxada. Pegar o carrinho, pegar o terçado, pegar aqui. Então, eu digo, para isso aqui ficar bonito, ficar agradável. Depois foi feito um muro lá atrás também, né? Gradeado, as pessoas não invadiam ainda. Assim, não consigo lembrar agora de uma coisa mais pitoresca, né? Mas é um fato importante que as pessoas sabem que aqui, assim, né? Que as pessoas estiveram aqui com a enxada, com o terçado, né? Sim. Não é esse espaço tão... que a gente chega hoje, a gente já vê tudo pronto, pensa que... Mas teve um trabalho aí. Sim, tem a igrejinha aí que é bonita, que só a oportunidade de quem não conhece, de vir visitar e rezar também. Né? Muito bonito. Isso mesmo. Socorro, um fato engraçado que você lembra da TV Diocese? Tanta coisa engraçada. Almoçou aqui? Aqui, às vezes eu via... Foi uma vez que o Dom Joaquim me puxou a orelha, porque eu disse, Dom Joaquim, eu estou quase morando dentro da televisão. Ele disse, sua casa, sua família.
Eu disse, estou saindo de madrugada, os meninos diziam assim, a TV está fora do ar. Eu vinha para cá. E, pelo que você contou, a estrada era horrível. E nós chegávamos aqui, abri aquele portãozinho, a gente está aqui, aí o que eu posso fazer, gente? O que a gente pode fazer? Liga logo para São Paulo para ver se a gente bota a televisão. Então, tinha fatos difíceis que a gente fazia, mas também tem pitoresco na igreja, que nós fizemos aqueles Domingo da Família, não sei se vocês lembram, era um evento muito grande. E a última vez que a gente fez no Horto Florestal, eu sofri. Eu quase me jogaram do palanque embaixo. Porque um senhor que ele tinha R$20, R$10 ele comprou o bilhete, ele veio de Porto Acre, o bilhete do carro. E os outros R$10 ele tinha comprado a Marmitex para comer. Aí quando ele foi sorteado, ele foi subir no palco. A primeira pessoa que encontrou a vítima fui eu. Ele me jogava para cima e me abraçava e jogava no chão. E olha que eu nunca... Eu lembro disso aí, não tenho muita memória não, mas eu lembro que ele me jogou umas 3 vezes, foi que os meninos chegaram do lado e assumiram. Olha só. Então, com a felicidade, porque eu tinha vendido para ele aquele bilhete. E ele me encontrou, mas meu Deus do céu. Então tem muitas coisas pitorescas, interessantes que a gente viveu. O encontro de casais, ele deu uma vivência muito grande para a gente de igreja na Itamar. Tanto aqui no estado, fora do estado. A gente levou esse acre, elevamos esse acre enquanto igreja, enquanto diocese, em muitos cantos. Então tem muitas historinhas assim que a gente pode contar, né? Que passamos por essas estradas enlameadas da vida e fomos. E aquilo que eu te digo. Eu lembro eu era um grande vendedor de cartela de bingo. Nos primeiros bingos, eu me colocava numa esquina, aí perto do Horto Florestal, rapaz, porque eu era muito conhecido, né? Então, os caras me vendo aí, eu não ia passar em branco sem comprar uma cartelinha. Aí eu pegava 100 cartelas para vender, no instante vendia. Aí ia buscar mais 100 e assim por diante. Legal. Mas era um trabalho de formiguinhas mesmo. Eram as formiguinhas da diocese, as formiguinhas do ECC. E a gente movimentava essa cidade, o evento ficava sendo esperado durante todo o ano. Chegou a entrar na Eles me programação. Cobram aí até hoje. Quando é que vai ter de novo aqueles bingos da igreja? Agora está dando uma parada. Quem sabe um momento volta, né? Bem, nós já estamos chegando próximo ao final do nosso programa, mas eu queria, assim, deixar aberto alguma mensagem que vocês queiram dar. A proposta desse programa, que é um programa da gente ouvir as pastorais, serviço, movimento, na realidade da nossa igreja particular, né? Então, nós vamos ter aqui pessoas que vão passar aqui contar as suas histórias, missões e aquilo de mais especial, aquilo que a nossa igreja tem de mais belo. Então, eu queria deixar Pedro, aqui... eu fico muito feliz de você estar à frente desse novo programa aqui da TV Diocese. Você é uma pessoa muito acessível e sensível, então eu torço para que isso tenha vida longa. E nessa assim, simplicidade, sem muito formalismo, assim, nas coisas espontâneas. Então isso é um bom sinal. Então eu acho que não tira o medo das pessoas de vir aqui, de falar e assim por diante. Então nessa espontaneidade, eu torço para que isso vá longe. Obrigado. Toda a equipe aqui da TV, né, que está aqui, feliz. Obrigado. Papo Diocesano, já o nome já vai ganhar força, viu? E essa nova equipe que vai vai fazer esse papo, a entrevista é meio pesada, mas se tu chama a gente para um papo diocesano, estamos aqui fazendo esse papo diocesano com vocês e a gente deseja para vocês sucesso. Vamos alavancar de novo essa comunicação da nossa diocese, porque a igreja somos nós. Se nós não arregaçarmos a manga, como diz o Itamar, ela não vai. E aí nós temos os nossos líderes, nosso bispo, nossos padres, mas a igreja somos nós. Nós somos a mão de obra dessa igreja. E se vocês estão querendo, através da mídia, da TV, levantar essa coisa, vamos fazer. Vamos buscar essa audiência de todos através do nosso trabalho. Porque como ele é um voluntariado, a gente faz com um sorriso nos lábios. E vamos continuar com isso. Amém. Muito bem, chegamos ao final do nosso Prosa Diocesana. Quero agradecer você que esteve conosco pela TV, pelas redes sociais. Como eu falei,
Estaremos sempre aqui aos domingos, às 11 horas, não é isso, mesmo, Manuel? isso mesmo. Ouvindo pessoas, contando histórias, né? Que seja este programa seu programa também, da sua família. Deus te abençoe e que tenhamos um domingo abençoado. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei.